Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Senhor, nesse momento nós pedimos ao Senhor que venha trazer ao nosso coração as verdades de Ti, que possamos ser impactados pelo Senhor mais uma vez. Nos restos que comi, lembrei de onde vim. Eu tinha tudo lá na casa do de servir, juntei minhas coisas e amei minha porção. Em tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai. Escravos do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos seus cidadãos daquela terra, e este homem o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos povos. Ali, porém, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando, se foi. Estamos diante de uma das parábolas mais conhecidas que Jesus nos contou, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Só que essa parábola, no qual nós vamos encerrar essa série de mensagens, essa parábola não vem sozinha. Na verdade, essa parábola ela está unida, conectada com as duas anteriores, em propósito e tema. E ambas as parábolas, elas surgem por uma murmuração dos fariseus e escribas, porque os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E eu te peço, guarde essa informação, deixa ela guardada no teu coração. A murmuração no coração dos religiosos é porque pecadores se aproximavam da salvação. Só que a murmuração não era somente porque os publicanos e pecadores eram atraídos para Jesus, mas que Jesus os recebia, sentava à mesa com eles. E nesse tempo, irmãos, estar na mesa era um total sinal de comunhão e aceitação. Só que logo após essa murmuração, Jesus conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Ambas as histórias têm algo perdido, uma procura, o achar, e no caso do filho pródigo, o retornar, e todas terminam com alegria. As 3 parábolas andam juntas. É o Senhor abrindo os olhos e mostrando aos crentes da época qual era o coração do Pai. Porque as 3 parábolas, nós sempre caminhamos olhando para aquele que não é o ponto principal. O ponto principal das 3 não é a ovelha que se perde, não é a dracma que se perde, e nem os filhos perdidos. Mas o principal das 3 é um Deus pródigo, um Deus que se entrega. E eu queria pedir a vocês que vocês se desconectassem dessa parábola. Amém? Vocês já estão aprendendo, vocês já sabem fazer isso. Quando nós falamos sobre Jonas, Esther, Ruth, eu sempre pedi isso, irmãos, esqueçam o final da história. Porque essa parábola, principalmente, ela é feita em 3 atos. Temos 3 personagens e 3 atos estão entremeados na parábola, e eu quero, em cada domingo, se assim Deus permitir, focar em cada uma delas. E hoje nós vamos ter como sermão nesses 3 dias um pai e 2 filhos, a primeira parte. E o nosso foco hoje é no filho mais novo, o mais moço, o filho pródigo e o filho perdido. Aqui nós primeiro vamos olhar para a atitude do filho que foi, e encontramos aqueles que diante do pai decidem viver com seus desejos, os seus instintos,
e ser movido por suas paixões. O filho pródigo aponta para isso. O filho que vai mostra aqueles que vivem de uma forma desenfreada, trazendo para si o seu coração, os seus anseios como o seu próprio Senhor, o seu próprio Deus. Só que para viver da forma que o seu coração queria, o filho mais novo precisou se desligar do pai. Só que ele fez de uma forma triste e covarde. Porque o pedido do filho vai além de pedir os recursos do pai, vai além de pedir parte dos bens. Mas o pedido do filho era o desejo que o pai não existisse mais. É externar para o pai que ele morreu em seu coração. O pedido do filho mais novo entre pai, eu quero que o Senhor me dê a parte do que me cabe, dos bens que me cabem, na verdade era externar para o pai o seguinte: o Senhor morreu para o meu coração, o Senhor morreu para mim. Me dê aquilo que eu terei quando a sua morte física chegar. Mas entenda, pai, no meu coração isso já ocorreu. O filho mata o pai. E entenda que todos que decidem viver de forma desenfreada, deixando o seu coração, deixando que o seu coração seja o seu dono, mata o pai para si. Mata Deus de alguma forma. E essa atitude nos revela a vida e o caminho de tentar viver no seu autoconhecimento, é tentar ir o mais fundo de si e achar e fazer o que acha ser melhor. Pai, eu não quero mais estar debaixo dos teus conselhos, eu não quero mais estar debaixo da tua proteção, das suas regras. Dê logo o que eu vou ganhar quando você vai morrer, porque eu quero viver conforme aquilo que eu acho melhor para mim. E muitas das vezes estamos assim, caminhando com o Senhor, matando Deus todos os dias em nosso coração, mas clamando a Ele ainda: me dê os bens, me dê bênçãos. Eu vivo como se não tivesse o Senhor, eu vivo como um ateu prático. Mas eu não escolho o Senhor, eu só quero os seus bens. E quando olhamos para a nossa sociedade, isso fica mais evidente. Faça o que te faz feliz, ame da forma que você achar ser amor. Não é as pregações do mundo, irmãos, não é a pregação do nosso tempo, mas não é só do nosso tempo, vem de muito tempo. Faça o que te faz feliz. Viva, ame, desfrute como bem entender o teu coração. Desfrute como você achar ser verdade. Desfrute sem freios. Porque o alvo aqui é ser feliz. A vida já é tão dura, por que ser duro consigo mesmo? Ouvimos isso? Por que se privar? A vida já é tão difícil, já é labuta, é cansaço, é enfado. Viva para te fazer feliz, e assim, meu irmão, minha irmã, vamos matando o Pai em nós. E todos nós já caminhamos assim, ou infelizmente ainda estamos com o sentimento do filho mais novo em nosso coração. Queremos estar na casa do Pai, mas se irritar com a sua autoridade, achar que tudo que é bom Deus trouxe como pecado. Quantas vezes nós estamos na casa do Pai achando isso? É muito bom estar aqui, mas é muito pesado. As regras, as direções, as leis, as convocações, é muito pesado. Um dia desse atrás, uma pessoa bombou quando ele vai trazer como é que ele chamava? Aquele pastorzão, pastor, não lembro nem como ele é, fala. Mas em alguma parte da fala dele, ele fala assim: quer descobrir o que é pecado? Tudo que te faz feliz. É isso que a religião te fala. É lógico que eu não julgo
Porque infelizmente é a visão de evangelho que ele recebeu da sua igreja. Muitas igrejas, como filhos mais velhos, têm essa visão do Pai. Só que muitas vezes nós estamos assim aqui, irmãos. Estamos na casa do Pai, mas com esse sentimento do filho mais novo, se irrita com a autoridade, se irrita com, olha, a Bíblia diz que isso é pecado. Olha, não sou eu, é a palavra, está condenando, está julgando a sua forma de agir, a sua forma desenfreada, a sua forma sem domínio próprio, a sua forma sem amor, sem benignidade, sem bondade. Isso revela que você está contra a palavra do Pai, e aí nós nos irritamos. O evangelho é muito pesado. Nossa, tudo que é bom é pecado, que raiva. Eu quero fazer isso e eu descubro que é pecado. Eu quero fazer aquilo e eu descubro que é pecado. Tudo que é bom parece ser pecado, que vida. Só que aí, irmãos, nós vamos caminhando, acreditando nessas mentiras que o nosso coração traz para nós, e esquecemos da verdade que encontramos em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Todas as coisas é o que, irmão? Todas as coisas. E a palavra diz para nós: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o que, irmãos? Corrupto. E o texto não para aí, porque ele diz: quem poderá entender? O problema é que muitas vezes nós olhamos para esse texto e diz: não, eu entendo até uma verdade, mas eu consegui compreender. Como assim que você está julgando o meu coração? Às vezes você chega perto de uma pessoa, você fala que nossa forma de caminhar, essa conduta sua não está batendo com o que o evangelho tem para nós, mas você está julgando o meu coração. Você está julgando a intenção do meu coração. Meu irmão, eu não preciso julgar, não. A palavra diz: o meu coração, o seu também é enganoso. Sonda você mesmo. Davi, o salmista, clamando a Deus, fazendo um verso, um hino, uma oração, dizendo: Deus, mata os seus inimigos, mata os que blasfemam contra você, clamando a Deus pela justiça ao próprio Deus. Mas mesmo assim ele diz: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que Davi está nos ensinando? Até nas nossas petições corretas pode ter engano. Porque Davi pensou assim: esse clamor, o resultado é até correto, mas será que na verdade o que está me levando a pedir é que eu odeio meus inimigos? E aí Davi diz: Senhor, sonda meu coração. Porque nós temos a ideia, acho que o Tiago trouxe isso na última pregação dele, né, Tiago? Há pecado em nossa santidade. Você trouxe? Você falou aí na conferência? Foi na conferência? Foi o Paulo que trouxe, né? Há pecado em nossa santidade. Há pecado em nossa justiça. E eu quero trazer isso para mim, para você nessa noite, meu irmão. Às vezes você está aqui se maravilhando, olhando para as coisas lá de fora, achando que a igreja está te consumindo, a igreja está te apertando, é muito pesado. Não é essa porque, irmão, mas é a sua visão deturpada de Deus, porque o fardo de Cristo é leve, é suave. Muitas das vezes, ou estamos com fardos pesados porque falsos pregadores têm colocado esses fardos sobre nós, ou então porque nós mesmos estamos colocando culpa sobre nós que não era para estar. Sendo que o próprio Cristo diz: está cansado? Vem a mim, porque o que eu tenho para você é suave, é leve. Mas isso não quer dizer, irmãos, que é um caminho de porcelana. Vai ter tribulação, vai ter provação, vai ter prova, e crente gosta, aleluia, irmão? Não gosta não, né? Irmão. Mas o que Pedro diz? Se necessário for, por breve tempo, passar por tribulação, vai passar. Ah, mas eu não quero saber, vai passar. Sabe por quê? O nosso coração é enganoso. Nós estamos olhando para o Pai, e o cuidado dele se torna o quê? Que paixão. A gente fala com o menino assim: não põe a mão nesse tomate, não. Vai dar choque. E o menino que fala: mas meu pai não me deixa divertir. Olha que alegria tentar enfiar o meu dedo aqui por aqui. É a alegria da minha vida. E aí nós estamos como crianças dentro da casa de Deus assim.
Aí a palavra do Senhor vai dizendo assim: olha, você não pode, nós tratamos isso na EBD hoje, olha, você não pode invejar a vida do outro. Mas por quê? Que ruim, né? Eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria poder fazer o que ela faz, eu queria ter aquilo que eu não posso. Sabe como é que é ruim ser filho de Deus? Sabe que eu vou pedir logo? Deus, me dá o que é minha parte e pode ir embora. Se o Senhor me dá a salvação, tá bom. E aí eu ando, eu caminho, e aí eu caminho até fora da igreja, porque lá fora também vou ser corpo, vou ser filho lá fora. Só me garanta a salvação, só me dá a parte que me cabe, mas morra para mim. Não caia nessas mentiras, entenda, não esqueça que os nãos de Deus é proteção, é cuidado, e muito mais, é também uma reprogramação do nosso ser. É nos moldar, é entender que precisamos ter domínio próprio e que glorificaremos a Deus Pai com o nosso não a nós mesmos. John Piper vai falar para nós que nós glorificaremos Deus ainda mais nas nossas entregas. Sabe por quê, irmão? Se eu fosse criar o Evangelho, Deus fala assim: pode crer. Eu falo assim, ó, quando o Senhor me encontrar e me salvar, o Senhor vai me dar eu completamente assim, ó, os meus gostos vão ser santificados, meu palavrear, minha mente, eu vou ser assim, ó. Eu gostaria de ser assim, mas todo mundo queria ser assim. Só que aí John Piper nos faz essa reflexão: você acha que Deus é mais glorificado em te transformando 100%, ou Ele colocando o Espírito Santo dentro de você, te libertando dos seus próprios maus anseios, e você, por amar a Deus, escolher não ir contra Ele? Como que a gente glorifica mais a Deus? Porque assim, a Bruna não faz nada de errado, mas agora ela nem tem essa possibilidade mais, porque eu mudei a Bruna toda. Mas não, é Deus olhando para a Bruna, quando a Bruna escolhe não dar vazão para os seus anseios, Deus é ainda mais glorificado através do sacrifício por amor. Isso é maravilhoso. É domínio próprio, é nos reprogramando uma água que nós era para ser lá no jardim, se não fosse a bênção do nosso irmão Adão e a querida Eva. Mas nós estamos sendo reprogramados para podermos glorificar a Deus através do nosso não a nós mesmos. O não de Deus, meu irmão, é proteção para você, amém, irmão? É bênção, irmão. Cinto de segurança é para quê no carro? O nome diz, não fala, irmão? Como é que é o nome dele? Cinto de? É para quê, Tiago? Te dá uma segurança. O que a gente fala, irmão? Ah, irmão, eu não quero andar, nós reclamamos do bip. Nós passamos ele por trás para não bipar o carro, irmão, e andar sem ele, porque a gente julga ser chato a proteção. Você entende que não é somente Deus, é o nosso coração, irmão? Vocês estão entendendo? Porque é nós não querendo ter alguém trazendo para nós o que precisamos fazer. Irmão, você pode andar a 40 toda a vida, se botar a placa ali, que você só pode andar até 40, você fala: quem está mandando em mim? Vou andar 60 até hoje, eu quero ver quem é que vai me pagar. Porque isso não é Deus. Você percebe agora, irmãos, que é o nosso coração que é enganoso, que a gente chega para a igreja e fala: ai, as regras de Deus são tão pesadas, as leis são tão difíceis. Não, não, é o nosso coração. Está lá, anda 60, nós queremos 80. Não faça isso. Ah, mas eu quero é isso. Quem é que está fazendo isso? E aí nós começamos a perceber que essa ideia de que tudo que é bom Deus coloca como pecado é uma falácia, é o nosso coração, irmão. Só que entenda, nós precisamos também olhar, não queria tocar nisso aqui agora, nós precisamos aprender a olhar de forma diferente para a vida. O pastor reverendo Emílio Garófalo Neto, da Igreja Presbiteriana Semear de Brasília, ele falou algo interessante. Ele diz assim: um cristão é o único ser na face da terra capaz de aproveitá-la em sua totalidade. Isso é maravilhoso.
Sabe por quê? Nós vamos para o que é criado agora com a visão do Criador. Então eu consigo desfrutar sem ser prisioneiro daquilo. Porque nós agora precisamos modificar o nosso olhar e perceber que os gostos e o que é para ser aproveitado, o que o Pai tem para nós é muito melhor do que viver pelos nossos próprios anseios, porque é prisão. No afã de ser livre, eu me prendi. No afã de viver livre, eu acabei percebendo que na verdade eu estava prendendo a mim mesmo. Em onde? Aonde? Em mim mesmo, nos meus próprios sentimentos. Entenda, meu irmão, você pode estar aqui nessa igreja hoje, querendo viver sem a interferência de Deus e preferir viver distante da casa do Pai, mas ficar alienado do Pai é morrer espiritualmente. Ficar exilado espiritual, alienado em relação ao Pai, isso no início, irmãos, até parece estar indo tudo bem, mas é caminho de morte. Viver longe daquilo que Deus, nosso Pai, tem para nós é caminho de necessidade, morte, mesmo que no princípio pareça ir tudo bem, irmão. Gente, aqui é muito difícil você encontrar um irmão que desviou na primeira semana triste e está feliz demais, irmão. Está todo feliz lá. A igreja estava esbaixa, não vinha programação nenhuma, não se envolvia. Aí ele falou assim: amigo, vou acabar com essa igreja. Aí começa a balada, festa, que trem, papapá, felizão. Nossa, agora sou eu na minha plenitude. No início está até bem, irmão, mas o caminho, o resultado será de necessidade e morte. Jonas, quando estava fugindo de Deus, o que estava prontinho no cais esperando ele, irmão? O barco, irmão. Ah, meu projeto é assim. Estou fugindo de Deus, tem um barco no cais. Ele só não sabia que Deus já estava lá do lado, só assim, né? Vem cá, velho. Tem uma tempestade te esperando. Davi, irmãos, imagine no seu plano por isso dando certo. O cara chega e fala assim: ó, morreu uma galera. E Urias também, glória a Deus. É igual o irmão que pula a fronteira ilegalmente para os Estados Unidos e fala: Deus me colocou lá. Olha onde a gente chega, hein, irmãos. A gente entra no lugar quebrando as leis daquela nação. Sendo que a palavra vai dizer para nós que nós precisamos respeitar as autoridades, porque foram dadas por quem? Deus. Aí a gente entra ilegal. Não pode falar que é sem carta. Então uma porrada de pastor lá, irmão, ganhando dinheiro em cima de gente ilegal lá, que vai falar: tá tudo bem, vai dentro da Polícia Federal e fala que seu parente está lá sem documento. Aí desse tempo, se é só sem documento. Aí isso aqui a gente faz, a gente passa, no início deu certo. Não, esse coiote é bom. Esse coiote na verdade é uma ovelha. Não é nem coiote não, é um contato. O coiote ovelha, ele é de Deus, faz até culto no meio do deserto, né? Aí a gente agradece. No caminho, irmão, no começo está bem, mas não era nem para falar isso. Mas teve uma vez que eu falei isso com um irmão que veio falar comigo que estava indo. E eu falei assim: olha, eu vou te dar um conselho como amigo, eu vou te dar um conselho como seu pastor. Mas é conselho, você pode jogar fora e pronto, é sua vida. Falei com ele: olha, por mim não iria, porque eu sou sua amigo, eu não vou, você pode correr de morte, não confusão nada. Agora, segundo, você já imaginou que durante toda a sua vida lá, enquanto você não tiver documentação, você estará em pecado? Já pensou nisso? Você está quebrando uma lei constantemente. No início é tudo bom, irmãos, é tudo legal, mas viver alienado de Deus é um caminho de morte. Davi no início, pensam demais, é tudo certo, mas um filho morreu. E aquele pecado perseguiu por toda a sua vida. Isso, irmãos, vai aparecendo para nós. O rico insensato da parábola, você lembra que a gente cursou? Deu certo o empreendimento deles, o celeiro ficou pronto a tempo de receber aquilo que o campo estava produzindo. Ele só não esperava que iria morrer de madrugada. Entenda,
não há alegria em viver alienado do Pai. Estar na presença do Pai é proteção, mesmo que você não compreenda e veja a alegria no momento. Não mate o Pai no teu coração. Entende, irmãos? Ele vai ser mais pesado para alguns deles, irmão. Mas por que Deus é tão pesado assim para mim? É o ser, irmão. O problema é o ser. Não é Deus, é o ser, irmão. Porque Ele sabe os filhos dele. Quem tem mais de um filho, levanta a mão. Quem tem mais de um filho, irmão? Você já sabe, olha, com esse aqui, eu posso ir até aqui na correção. Com esse aqui, se eu for até aquele lugar, ele vai dar uma mão, não. Porque a gente conhece. Não conhecemos, irmãos? Então, não é um tratamento de escolha preferencial, mas é porque você sabe que são seres diferentes. Lá em casa, irmão, a Ana, eu posso falar com ela de bate-pronto, pum, ela recebe, sai, depois ela reclama. A Lida já começa a chorar quando eu falo Lia. E ela é assim, ela fica assim, porque então eu tenho que me policiar nisso. Ela fala, a Lisa é mais sentimental, calma. Tem hora que ela tá fazendo bagunça, eu chego e ela fica, o quê? Ela já assusta assim, ó, porque é o jeito dela, a Ana dá uma não fazer nada. Aí, cara, então assim, são filhos diferentes. Aí você está assim, mas Deus só está pesando a mão em mim. Para refletir, não sei qual é o problema. Que eu sei que é difícil. Não mate o Pai por isso. Mas aprenda a descansar até na correção de Deus. Amém, irmão? Mas a atitude de escolher matar o Pai para viver para si e viver alienado sempre cobra o seu preço. Eu queria trazer agora as perdas e o resultado da atitude do filho. O filho chegou diante do pai: você morreu para mim, me dá o que me pertence, que eu quero viver conforme eu quero, conforme o meu coração vai me levar. Então, o texto, a palavra vai dizer para nós que o filho junta tudo que recebeu e ele vai viver o mais distante do pai, o mais distante da sua proteção, da sua bondade. E aqui eu quero que você entenda, a gente tem que atentar para isso. O coração do homem, eu e você não temos limites. Não temos. O coração do homem que vive diante de Deus e distante de Deus irá desconhecer limites. O T.D. Jakes, no seu livro Um Homem Sem Amarras, ele diz que nunca devemos duvidar que somos capazes das maiores atrocidades e que nós somos a arma mais letal que o inimigo tem contra nós mesmos. E ele diz: não abaixa a guarda, não duvide que você seja capaz de fazer isso ou aquilo, distante da proteção de Deus, distante da casa do Pai, você não tem limites. Pastor, mentira, vê a nossa sociedade, irmãos. Olha a sociedade. Homens e mulheres que não creem em Deus, vivem longe de Deus, e aí a gente não, irmão, nem se assusta mais com as coisas que acontecem. As coisas vão assim, não é possível que eles vão fazer isso que faz. Não, mas eu acho que é o limite, vai pior, irmãos. Porque esse é o coração do homem, e isso começa a acontecer quando nós vivemos longe da casa do Pai. E aqui, irmãos, Cristo começa a mostrar a forma dos pecadores viverem na parábola. Só que nós, sabe o que nós gostamos de fazer? Nós gostamos de ficar longe, amamos ficar de longe julgando, sendo que muitas vezes estamos assim. No início é libertador decidir sobre a sua própria vida, ser o seu próprio padrão moral, escolher seus amigos, escolher, eu vou dizer, não, você tem liberdade, mas escolher, você tem a quem, sem ter a quem, como é que fala? Prestar contas. E esse prestar contas é a palavra de Deus, amém, irmãos?
No início é bom, é libertador, poder escolher as festas que eu vou. Não preciso não preciso pensar que alguém vai me ver, entrar na bebedeira, na libertinagem. Nossa, que dia que agora eu posso postar todos os vinhos que eu tomo sem pensar quem vai ver. Sem um close de frente, sem os irmãos da igreja. Porque agora se eu sair cambaleando, ninguém vai nem ver, não vai nem mais. No início é libertador, irmãos. Uma vida sem freio, sem limites. Só que nós somos assim. Só que entenda, mas esse viver cobra caro. Porque mesmo que o resultado seja aparente positivo, Jesus deixa claro que essa forma, essa vida sempre será uma vida de desperdícios, de resultados negativos eternos. É como viver, é como se estamos longe do Pai, logo as necessidades chegarão, meu irmão. Estar longe da casa do Pai, as necessidades irão chegar. Não se deixe iludir por aquele que vive desregrado, mas tem uma vida de porcelana na internet, seu amigo que fala que sempre está bem. Chegou um momento que Asaf olhou e falou assim: eu estou indignado, eu estou na casa de Deus, eu faço hinos, eu toco, mas lá de fora prospera. O que é isso que está acontecendo? Mas quando ele voltou para a casa de Deus, ele percebeu que ali é o que importa. E o texto diz: quando eu voltei, os que estavam felizes já não existiam mais. Irmão, para de se enganar com aqueles que vivem desenfreados dentro da igreja e fora da igreja, e te passam uma vida de alegria. Olha a vida de liberdade que nós temos agora em Jesus. Qualquer lei é farisaísmo. Irmão, tem gente que fala que chama o outro de fariseu sem nem saber o que é fariseu. Isso me dá uma raiva, irmão. Mas Deus está me tratando. É fariseu, o que é fariseu, né? O que é fariseu? O que ele fazia? Por que você está chamando o irmão do cara de fariseu? Por quê? Aí ele fala assim: não, mas eu vim beber, eu aprendi. Porque hoje quem veio aprendeu. E aí nós estamos assim. Só que Jesus vai pintando essa cena. A vida espiritual é a maior e mais importante necessidade que temos. E essa necessidade sempre vai chegar à escassez, à fome. E Jesus vai pintando a imagem, esse puro declínio da vida de quem se afasta de Deus. Entende, meu irmão? Essa noite é uma mensagem de Deus para mim, para você, de alerta. Viver longe de Deus e colocando os seus anseios como Deus de si mesmo é um declínio puro. Jesus vai mostrando isso, vai pintando essa cena que vai ficando. Eu fico imaginando os doutores da época ouvindo aquilo. O primeiro assombro: como que ele teve a coragem de chegar e pedir herança para o pai? Os caras falaram assim: o pai vai dar um tapa na cara dele agora. Mas Jesus não continua, não para por isso. Ele vai continuando. E aí ele foi, gastou tudo, foi para a festa, viveu desenfreado, mas aí passou fome. E aí Jesus vai mostrando o que acontece com quem mata o Pai dentro do teu coração e vive por si mesmo. Chegou a fome, chegou a necessidade, e aquele que esbanjava precisou trabalhar. Só que aí, inclusive, ele foi para qualquer outro serviço. Ele foi cuidar de porcos. E eu penso na religião na época, ou era animal intocável. Chamar alguém de porco naquela época, irmãos, era assim: nunca mais olha para mim, você é o pior dos pecadores, o pior do ser humano. E aí o Senhor diz: esse filho, ele foi tratar de porcos, e aí já causou um espanto, mas ele continuou, porque a vida, assim como a vida sem Deus ela é sem limites no pecar, é também sem limites nos resultados que nós colhemos do nosso pecado. Não parou só em cuidar, tem que tocar no porco. Quem já foi na fazendinha, irmão? É maravilhoso, fazendinha, animalzinho, mas o bicho pede demais. Você até posta um vídeo que aquele bichinho, mas na hora você porco. Você viu esse dia um menininho que vai na escola montar num porco? Quem viu esse vídeo aí? O menino vai andando de capacete aí, o menino andando gato.
porco, ele é raiz de mim. E aí, irmão, só que não passou por isso, é que ele começou, a fome era tanta que ele começou a querer comer o que eles comiam. Irmãos, isso aqui tem algo para nós, é um alerta muito importante. Entenda, o ambiente nos muda e nos molda. O ambiente nos muda e nos molda. Escolha os lugares que você vai estar, escolha com quem você vai estar sentado à mesa. Isso não estou falando para você escolher, para você excluir, mas é para você ser criterioso, é ter acesso a todos, mas não é estar entrelaçados com todos, porque o ambiente muda, a mesa muda, porque os seus gostos vão mudando. Aquele que estava ali, entenda, meu irmão, você tem que atentar para o lugar que você está, porque ele vai mudar o seu estado, principalmente quando está fora de Deus. O seu paladar vai mudar, meu irmão, os seus gostos vão mudar, os seus anseios, os seus afetos. Não se iluda. Pastor, mas eu estou lá, é para evangelizar, está nada. Você não está percebendo que os seus anseios estão mudando. Agora a música crente já é chata, e você sabe como é que eu sou. Eu não estou falando que só tem que ouvir música crente aqui, irmão, porque tem muita música crente que está falando mentira da palavra. Eu entendo o que eu estou falando aqui. Então agora só tem que ouvir, ver filme da BB Brooks, que é a empresa de filme cristão, que é só a Forja, Corajosos, só esses filmes. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Mas é que quando você está inserido num ambiente que não glorifica a Deus, rapidamente os seus gostos vão mudando, irmão. Agora essa roupa aqui já não está legal, né? Nossa, eu treino tanto na academia, eu não vou mostrar nem um pouquinho. Aí você chega para comprar roupa, sabe o que a vendedora vai falar? Ela fala assim, essa roupa aqui, o seu corpo é feito para ela. Você fala, é isso que eu quero. Mas você não percebe que está traindo olhares para você que não deveria para mim. A culpa é dele, não, meu irmão. A sabedoria dos dois lados. Amém, irmão? Amém, irmãos? Tudo começa a ficar chato, tudo é chato, filme de crente é chato, reunião de crente é chato, legal é lá fora. Só Coca Zero, quero um vinho diferente, uma bebida diferente. Um dia era só para experimentar, agora você não consegue beber outra coisa. Um dia você tinha domínio, agora ele te domina. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda. Os ambientes nos moldam. Por isso nós precisamos ser criteriosos. Viver longe de Deus Pai vai nos moldando a imagem distorcida e caída do nosso coração. Entenda, sobre viver longe de Deus e sua presença, e não tem como não se lembrar de uma série que foi maravilhosa para nós, Elimelec. Não tem como não se conectar a essas histórias que nós vamos trazer agora. Por isso, irmãos, aqui há uma coisa. O filho estava lá tratando dos porcos, ele começou a desejar o que os porcos comiam. Pastor, eu sei porque eu não quero ler a Bíblia mais, porque às vezes você está só colocando diante daquele que não tem a palavra mais, irmãos. Pastor, eu não consigo orar, anda com quem ora, e vai mudar, irmão. Eu não consigo ler a Bíblia mais, anda com quem, irmão? Anda com quem lê a Bíblia para você ver. Conversa com quem estuda a palavra de Deus para ver se você não vai começar a se mudar por isso. Faz um teste. Anda com quem ama estar na casa de Deus para ver se você não vai amar estar aqui na casa de Deus. Mas nós gostamos de estar longe achando que somos imunes a isso. Não somos, somos totalmente adaptáveis, moldáveis. E aí, irmãos, Ruth 1:1 tem para nós aí? Ruth 1:1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de, aonde, irmãos? Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Entenda, no livro de Juízes, que ele acabou falando que no tempo de quem? Nos dias em que os juízes julgavam, assentou uma família de Elimelec. E aí, para a gente entender essa história, quem estava aqui na época que a gente pregou Ruth, nós precisamos entender o que acontecia em Juízes, porque acentua isso no início da carta. E aí o último verso
no livro de Juízes é o seguinte, olha, tem aí, Juízes 21, 25, diz assim para nós, aí, volta para nós aqui, não, 21, 25, ué, será que eu anotei errado? Mas está aqui na minha, aqui, irmãos, olha, o último versículo de Juízes, diz assim para nós, é o 25, Gui, capítulo 21, verso 25, está no versículo 21, diz assim para nós, olha, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. O versículo acaba assim, e o próximo verso é: nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Belém, e uma família decidiu tomar a decisão para si mesmo. E isso aqui, irmãos, o que mostra? Nos dias que os juízes estavam julgando, existia uma forma de pensar que dominava o povo de Deus. Eu vou fazer o que eu acho ser certo. E Elimeleque não foi diferente, sabe por quê? Ele estava onde? Inserido no meio do povo. E aí houve necessidade na terra de Belém de Judá, não porque Deus é malvado, mas é porque o povo, por inúmeras vezes, idolatram, servem outros deuses. Deus traz o juízo, e aí que Elimeleque diz: Deus é pesado. E já que nós agimos achando que é certo ir para Moabe, é certo ir para uma cidade pagã, onde não vai ter como eu adorar a Deus, onde eu vou tirar os meus filhos da adoração de Deus, e muitas vezes somos assim como Elimeleque, colocamos nossos filhos, irmãos, em tudo, aula de inglês, aula de não sei o que, aula de não sei o que, tudo, quer formar tudo, mas não traz ele para a igreja, não traz ele para a casa do Senhor. Nós estamos inibindo, proibindo os nossos filhos de forma inconsciente de adorar a Deus. É o que Elimeleque fez, só que isso nunca vai ser uma boa escolha. Ele achou certo para si e para suas famílias viver longe da presença de Deus. Eu vou para uma terra pagã, mas nós entendemos, de Moabe só há um resultado: uma viúva amarga que enterrou o seu marido e os seus 2 filhos. O pecado de viver fora da presença de Deus cobra o seu preço. Há sempre uma vida de desperdício, morte e necessidade. E foi o mesmo que o filho sentiu em viver. Mesmo com os decretos do Pai, que por breve tempo podemos não entender, doer, mas por nossa culpa ou privações, ainda assim é melhor ficar na casa do Pai, meu irmão, minha irmã. Você pode estar aqui hoje sofrendo, irmão, passando uma luta, uma provação, uma tribulação. Permaneça aqui. Permaneça na presença de Deus, porque nunca será uma boa escolha sair da presença do Pai. Mas não era o que o filho queria. O filho não queria o pai, e sim o que o pai tinha para oferecer. E assim eu queria trazer o que Paulo revela para nós em Romanos 1, 21, 24, diz o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao que, irmãos? Ao ser humano, corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis, e por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. O filho estava na casa do pai, conhecia o pai, mas desejava o que ele podia fazer e ter. E Paulo revela para nós sobre a queda do homem: conhece o Deus Criador, mas preferem as coisas que ele criou em detrimento do Criador. Entenda, isso sempre será uma escolha ignorante, para não falar burra, eu acabei falando. Trocar a glória do Deus eterno por coisas que se parecem comigo. Olha, irmão, olha aonde nós chegamos. Tem um Deus incorruptível, a quem eu decido abraçar e amar? Uma imagem do dado. Irmão, isso é burrice. Eu estou usando a mim como exemplo, porque é o que nós fazemos. Deus está nos orientando, mas a gente diz: mas e se eu começar a andar por aquilo que eu acho ser melhor?
Porque Deus é muito pesado, entenda, sempre será uma vida de morte. E aí podemos falar que foi uma loucura Jesus não mostrar nenhum esforço do Pai em frear o Filho, em te ferir e partir, porque isso na parábola traz um assombro, principalmente aos religiosos. Não há nenhum esforço do Pai dizendo assim: não faz isso, é uma péssima escolha. Sabe o que o texto diz para nós? Ele diz: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o Pai repartiu os bens entre eles. E a gente pensa: por que Deus não tem nenhum desses? Não tem de eu frear, não tem de eu parar. Porque os ouvintes deveriam pensar que o pai ia acabar com o filho, principalmente naquela época. Mas assim como o pai logo repartiu o que tinha e deixou o filho viver com seus próprios anseios, Romanos nos revela que Deus entregou os que abandonaram a sua glória, os seus próprios desejos. Isso é amor, mas também é juízo. Irmãos, entenda, não tem nada mais triste do que Deus nos permitir viver por nós mesmos. O dia pior das nossas vidas é quando Deus cessar de nos alertar e tirar de nós o freio moral e ele sair da nossa frente. Foi o que ele disse, o que ele trouxe em Romanos. Como eles trocaram a glória por coisas criadas, Deus os entregou. Só com aquela ideia aqui. Sabe que o pai faz com o filho pródigo e Deus faz com aqueles que querem viver longe? Ele tenta, ele vai por graça, mas chega um momento que ele fala: é isso que você quer? Então vai. É amor, mas também é juízo. Eu e você não sabemos ser Deus de nós mesmos. O nosso coração é caído. Entenda, ele cai em si, ele lembra do pai e começa a pensar a voltar. E aqui eu já queria puxar o próximo personagem dessa parábola e encerrar hoje. Quando ele diz assim: saia, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou falar algo para ele. Pai, eu pequei contra você, me trate como um dos seus empregados. E aqui é interessante, sabe porque o Tim Keller traz isso também. Isso trouxe uma luz no coração. Quem tem 2 filhos percebe como o filho mais novo tem uma admiração pelo filho mais velho, ok? Não é assim, irmãos? Essa visão, pai, ele não conseguiu imaginar que o pai o trataria com graça. E é a visão do filho mais velho. Eu sou teu empregado, eu trabalho para você, e eu nunca recebi. Até no clamor do filho mais novo, Jesus está mostrando o coração do mais velho. Ele não viu o pai como um pai gracioso, ele viu o pai como um empregador cruel. Ele começa a revelar. E você, irmãos, pode estar assim aqui hoje, às vezes andando mais por seus anseios, sem nenhum domínio próprio, o senso de glorificação a Deus Pai no seu caminhar, ou pode estar dando ouvidos aos enganos do seu coração, que Deus é injusto, seus decretos são pesados, Ele não te quer feliz, só quer te privar e prender. Mas o filho pródigo está aqui como um alerta para mim e para você. E o sermão de hoje vai ser assim, um chamado a uma profunda reflexão, um alerta para nós. Hoje não vai ter reviravolta. Hoje vai ser só pensarmos se não caminhamos como filho perdido. Só que eu queria puxar o próximo ator aqui, o próximo personagem dessa história, que ele chamaram o nosso texto assim. Com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam filhos mais novos, os pródigos, pecadores, publicanos, enquanto ofendia os religiosos e ofendia os filhos mais velhos. No entanto, no geral, as nossas igrejas causam um efeito contrário. Os tipos de excluídos que Jesus atraía não são atraídos pelas igrejas contemporâneas. Tal forma atual só pode ter um significado: se as nossas pregações e serviço
não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha. Então, provavelmente, não estamos proclamando a mesma mensagem, ou as nossas igrejas não causam mais o apelo aos irmãos mais novos. Provavelmente elas devem estar mais repletas de irmãos mais velhos que nós gostaríamos. E domingo que vem nós vamos olhar para ele e muitas das vezes nos achar ali. Volte para o seu lugar.